Olá, amigos do YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e nesse vídeo eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 17 de março, onde temos os jogos da volta das oitavas de final da Conference e da Liga Europa. Temos um jogo isolado da Premier League e algumas outras coisas aqui na América do Sul, tá bom? No início do vídeo eu vou fazer um comentário sobre como foi essa quarta-feira, dia 16 de março. Vou comentar um pouquinho também sobre as grandes probabilidades de hoje e depois a gente segue com a análise. Beleza? Lembrando vocês, isso aqui não é um vídeo de palpites. Todas as informações que eu puder te dar aqui para te ajudar no seu planejamento eu vou tentar te passar. O que você quiser complementar aí nos comentários, me ajudando ou corrigindo alguma informação, conto com você, tá? E claro, se você quiser participar do sorteio diário que eu faço aqui no Bom Dia Mercado, de uma banca de R$ 30 lá na Betfair, é só conferir o regulamento no primeiro comentário fixado. Tá bom? Então vamos lá. Olha, eu tô gravando esse vídeo às 19h50, vai começar já já o jogo do Vasco com o Flamengo, o primeiro jogo da semifinal do Carioca, mas eu vou comentar com vocês como é que foi o meu dia de trabalho. Eu praticamente foquei nos dois jogos da Champions, mas só consegui trabalhar um, né? O jogo do Lille com o Chelsea, eu vim com uma ideia de um Chelsea um pouco mais tranquilo no jogo, dando para mim algum tipo de padrão de lei, mas não foi o que eu encontrei. O Lille até começou muito bem, mas o Chelsea foi minando as expectativas do Lille. O Lille saiu na frente, logo em seguida o Chelsea acabou empatando e veio a virada do Chelsea no final com um gol das Azpilicueta e o Chelsea acabou por vencer novamente a equipe do Lille. No outro jogo tivemos a eliminação da Juventus para o Villarreal. Não dá para dizer que é assim como ontem, né? Não dá para dizer que é uma surpresa. O Villarreal realmente está se tornando um time copeiro. O treinador do Villarreal é muito copeiro. Mas diferente do Benfica ontem, onde a gente teve um jogo do Ajax dominando praticamente toda a posse de bola e colocando o Benfica no seu campo defensivo, o Benfica passou numa bola. No jogo de hoje foi diferente. Tanto é que não deu leitura para o match odds para mim, foi muito difícil trabalhar, os cantos da Juventus logo em seguida já davam contra-ataque do Villarreal. O Villarreal não era um jogo muito espaçado, mas era um jogo com várias oportunidades e era muito difícil se arriscar nesse match odds. E o Villarreal jogou de igual para a Juventus e depois que abriu o placar com um pênalti bobo, o Villarreal soube aproveitar muito bem os espaços que a Juventus cedeu no contra-ataque. Mais uma vez, como a gente havia comentado aqui ontem em cima dos números, a Juventus sofreu mais um gol de bola parada na temporada e o Villarreal marcou mais um, né? Ambos chegando ali a 10 gols, a Juventus sofrendo e o Villarreal marcando, tá bom? Eu trabalhei o que nesse jogo? Bom, inicialmente eu trabalhei Lei Villarreal bem no comecinho, a Juventus começou muito bem, mas na primeira oportunidade o Villarreal foi o suficiente para me assustar e eu sair do mercado. Eu trabalhei o mercado de gols over limite no final, quando estava 1-0, peguei o gol de escanteio, e depois usei um pouco do lucro para pegar o terceiro gol, também de pênalti. O primeiro também tinha sido de pênalti, mas nada de especial, uma stake de over e nada de especial nisso. Não me envolvi no match odds buscando recuperação de resultado, porque eu achei o Villarreal se defendendo muito bem depois do 2-0, tá? Inclusive, eu achei que tinha mais chance do Villarreal marcar um quarto gol do que propriamente a Juventus, por conta da exposição. Então foi mais um dia de Champions complicado, né? Eu sempre falo para vocês que a gente glamoriza demais a competição por ser torcedor, mas a maioria das vezes os jogos são bastante truncados, tá bom? Vamos então para essa Conference e Europa League, porque aqui sim eu imagino jogos muito abertos com várias oportunidades de gols e eu tenho uma memória um pouco mais fresca dos primeiros jogos. Eu acho que eu consigo criar alguns cenários interessantes, tá? E hoje eu vou falar sobre as grandes probabilidades. Tem muita gente me perguntando se eu não estou colocando. Estou colocando, só que não estou encontrando boas oportunidades nos últimos dias, tá? Principalmente jogos de mata-mata eu tenho deixado de fora, mas nessa Europa League, tá? Nessa Conference e na Europa League tem muito jogo onde eu acredito em gols, acredito em ambas marcas que eu vou falando com vocês ao longo desse vídeo, tá bom? Lembrar vocês que eu já postei lá no blog da Betfair o artigo sobre a 27ª rodada da Bundesliga 2. Aqui eles colocam o nome palpites do Theo, mas não é palpite, né? É um vídeo com uma análise, mas obviamente se você gosta da Bundes 2, você pode dar uma conferida aqui. Uma rodada bem interessante, onde os líderes vão se enfrentar aqui e a Bundesliga 2 está muito interessante. Do Paderborn para cima, todo mundo
pode subir e do Paderborn para baixo todo mundo pode cair, né? Então tá bem interessante, tá bom? Vamos então? Se você gostar desse vídeo no final, eu conto com a sua inscrição nesse canal para a gente se ver mais vezes, beleza? Vamos então a isso. Bom, primeiro vamos dar uma conferida. Eu vou colocar aqui o Flash Score para a gente dar uma olhada nos jogos de amanhã em relação aos resultados dos jogos de ida para a gente só matar. Olha só, o Rangers venceu o Estrela por 3-0 em casa. O Galatasaray e o Barça ficou 0-0, um jogo bastante decepcionante, né? A Atalanta venceu por 3-2 em casa, de virada, o Leverkusen. O Mônaco perdeu para o Braga por 2-0, já vou falar desse jogo. 2-1 o Frankfurt venceu o Betis fora de casa. O Lyon venceu com gol do Paquetá o Porto lá no Dragão. O Spartak Moscou foi eliminado da competição por conta das questões de guerra na Rússia, tá? O West Ham perdeu por 1-0 na Espanha para o Sevilha. Na Conference League tivemos a vitória do Bodø Glimt por 2-1 para cima do AZ Alkmaar, a vitória do Marselha também por 2-1. Um excelentíssimo jogo entre Copenhague e PSV 4-4, 2-0 do Leicester para cima do Rennes. Um jogo morno entre Roma e Vitesse, a Roma acabou por vencer o jogo. O Feyenoord com o Partizan também foi um excelente jogo, 5-2. Ghent e PAOK foi 1-0 para o PAOK. Parecia um jogo animado no final também, eu não consegui assistir tudo. E o outro jogo muito bom aqui foi Lask e Slavia Praha, com 4-1 para o time do Slavia, tá bom? Dito isso, vamos então às nossas perspectivas aqui. Vou começar com a Europa League para não ser... para ficar na ordem, tá bom? A gente tem aqui então Galatasaray e Barcelona. A gente sabe que o Gala não vive hoje uma fase esplendorosa na Turquia, né? A gente sabe que hoje na Turquia o Trabzonspor, acho que é assim que fala, domina, né? Por muito investimento e, enfim, os times grandes da Turquia não estão tão bem. O Barcelona começa com uma odd de 1,40 fora de casa, uma odd puxada, uma odd baixa. O Galatasaray, eu vou ser bem sincero com vocês, se defendeu muito bem na Espanha. Eu acho que muito da falta de efetividade do Barcelona também é mérito do comportamento defensivo do Galatasaray e precisa levar isso em consideração. O que a gente precisa entender aqui para saber o que fazer, e para mim só existe um caminho aqui, ou é trabalhar a favor do Barcelona ou não fazer nada, né? Eu não tenho metodologia para trabalhar contra o Barça, isso aí não é discussão aqui, tá? É questão de metodologia, eu não tenho. A única coisa que a gente precisa descobrir é qual vai ser o comportamento do Galatasaray. Vai jogar novamente recuado como jogou o primeiro jogo, levando talvez esse jogo para uma prorrogação em penal? Ou vai jogar de igual para igual, tentar ir para cima, tá? E eu acredito que se ele recuar, a gente tem uma possibilidade de trabalhar aqui num back ao Barcelona, tá? Seria muito bom para o Barça passar para as quartas da Europa League. Óbvio, o Barcelona é um time acostumado com o Champions, mas para essa temporada de recomposição, de reestruturação da equipe, seria muito bom chegar o mais longe possível nas fases da Europa League, tá? Então, se o Galatasaray vier para jogar de corpo aberto, né, com linhas avançadas, aí sim, pode ser outra oportunidade, não para mim. Com essas odds do Barcelona, as odds dos gols vão estar muito amassadas. Então, se o Gala recuar, jogar mais recuado igual foi o primeiro jogo, eu venho para trabalhar num back Barcelona, tá? O que a gente tem de informação aqui, mas considera a situação de ligas, tá? Mas isso aqui me chama bastante atenção, novamente a situação de bola parada, né? Então, se eu tô back Barcelona e o Galatasaray encontrou um escanteio, primeiro eu preciso analisar como que esse escanteio aconteceu. Se eu tô back a uma equipe super favorita e ela permitiu um escanteio, esse escanteio tem que ter vindo assim, de uma jogada completamente aleatória, um chute, né, tentando encobrir o goleiro e o goleiro espalmando, ou então uma finalização de muito longe que desviou, porque se foi uma jogada construída pela lateral, o jogador pôde tabelar aí no fundo, aí talvez eu tenha que rever o meu conceito de back, porque eu posso estar me arriscando demais, tá bom? Mas o Galatasaray é muito bom nessa situação aqui. Eu acho que a gente pode marcar isso como uma situação de alerta para quem for trabalhar nesse back Barcelona, para quem entra e sai do mercado, né? Para quem trabalha no trade. Beleza? Aqui contra-ataques, isso aqui é interessante somente quando o jogo estiver desempatado, tá? O Galatasaray é um excelente time de contra-ataque, contra-ataca muito bem, mas também sofre muito nesse fundamento.
Então, se o jogo tiver desempatado, a gente tem o Galatasaray podendo ampliar se estiver na frente e podendo sofrer mais se estiver atrás do placar, tá? Se for um jogo parecido com o jogo de ida, é uma tendência de ser um jogo mais under até que alguém faça um gol, porque aí sim a gente tem uma exposição, tá bom? Então não descarto trabalhar gols no final, buscando essa loucuragem, como a gente gosta de dizer, tá bom? O outro jogo é Rangers Estrela Vermelha. Eu vou pular esse jogo aqui, porque aqui eu teria que vir para trabalhar o match odds. Aqui eu tenho uma situação parecida com Chelsea e Lille hoje, né? O Rangers já venceu o primeiro jogo por 3-0, vai vir bem confortável, eu prefiro ficar de fora aqui, tá? Poderia vir para trabalhar Leo Rangers ou trabalhar o mercado de gols, mas como eu não sei o comportamento do Rangers em campo, pelo tamanho da vantagem eu prefiro ficar de fora e me focar em outros jogos. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que um dos maiores crimes da UEFA é colocar a Europa League e a Conference League na quinta, inteira na quinta. Não divide quinta e sexta, não põe um pouco na quarta, é só quinta. E aí fica muito complicado em relação ao horário, né? Se a gente pegar aqui, ó, às 2h45, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. E às 17, de novo, mais 8 jogos, ou 7 jogos. Isso é complicado demais, tá bom? Então, para esse jogo aqui do Rangers com o Estrela, eu vou pular. Mônaco e Braga. Esse jogo aqui, eu me expus no mercado de gols de longa exposição, fiquei abraçado com ele até o final no primeiro jogo. Foi 2-0 só para o Braga. Foi um jogo com muita chance perdida para o Mônaco, então eu acredito nesse jogo, por mais que a sorte do Mônaco esteja baixa, eu acredito num jogo com possibilidade também de gols. A única coisa que vai me fazer pisar no freio é o comportamento do Braga, porque o Braga já vem com a vantagem. Então, se o Braga já vem com a vantagem, ele não precisa se arriscar. Podemos ter sim um comportamento do Braga que indique um back Mônaco, que seria um Braga mais recuado. Porém, o Mônaco não defendeu bem no primeiro jogo. Deu muito espaço para o Braga. Então, se você vem com a ideia, o Braga já fez 2-0 no jogo de ida, essa odd do Mônaco me agrada, eu vou vir para fazer back Mônaco. Atenção aos contras do Braga. Tá bom? Para esse jogo, por conta dessa odd específica do Mônaco, eu já venho um pouco mais ressabiado. Eu viria para trabalhar um Lei Braga, situação parecida com a do Chelsea hoje, mas o que eu vi do primeiro jogo e o que eu vi do Mônaco defendendo não me agrada. Talvez eu busque alguma coisa aqui nesse jogo sim, mas no segundo tempo para gols, tá? Nada de longa exposição aqui. A não ser que o Mônaco consiga devolver a vantagem logo no início do jogo, né? A gente pode ter algo diferente. Deixa eu ver aqui, ó. Onde é que eu devo ter marcado esse jogo? Tá aqui, ó. O Mônaco dentro de casa abre o placar em 64% das vezes, não tem nada especial de bola parada, nem o time do Braga, nenhum ataque especial aqui também, é um joguinho bem normal, né? Nada de muito alarde aqui não, tá bom? Bayer Leverkusen e Atalanta, uma Atalanta que virou o resultado na Itália para cima do Leverkusen, jogo parelho. Pelo resultado mínimo, né, a diferença mínima de placar, que foi 3-2, segue sendo para mim, com o mesmo cenário do primeiro jogo, um jogo para gols. Aqui eu não vou inventar muito a moda. Assim como eu falei para vocês no jogo de ida, eu tomaria muito cuidado aqui com o match odds, tá? Porque, por exemplo, a Atalanta tomou o gol do Leverkusen e logo em duas situações muito rápidas a Atalanta virou o jogo. E esse é um jogo muito complicado, com muita possibilidade de você tomar um gol contra a posição, porque são dois times muito bons de contra-ataque. É bom lembrar que o Leverkusen já conta com o desfalque do Patrick Schick, que é um cara que é responsável por mais de 30% dos gols da equipe nas competições, e teve a lesão do Florian Wirtz, que é um prodígio, que é uma revelação do futebol alemão, e sofreu uma lesão, se eu não me engano, no joelho. Isso é um desfalque muito importante. Eu não sei se o Patrick Schick volta, mas isso torna a Atalanta um pouquinho mais favorita, tá? Mas mesmo assim eu venho para trabalhar o mercado de gols. Vamos dar uma olhada na estatística aqui, ó. A gente tem o Leverkusen dentro de casa com uma média de quase 3 gols por jogo, tá? Sai na frente 83% das vezes. A Atalanta tem uma média de quase 2 gols por jogo. A gente tem o Leverkusen fazendo e sofrendo muito na bola parada, então eu preciso marcar isso aqui também como um fator de alerta. E a gente tem aqui a Atalanta sofrendo bastante no contra-ataque. Olha esse match aqui, que interessante, ó.
Se o Leverkusen estiver na frente do placar, se ele sair na frente na Alemanha, a gente pode ter uma Atalanta se expondo aqui. Óbvio, talvez não no 1-0, mas talvez no 2-0 já faça a Atalanta ter que sair para o jogo. E aqui a gente pode ter sim um cenário interessante para gols. Atenção, talvez, eu estou marcando aqui o mercado de gols, mas talvez pelo fato da Atalanta ter a vantagem e ela não demonstrar aqui uma excelência no critério, na característica de contra-ataque, se o primeiro gol da Atalanta for, né, se o primeiro gol for da Atalanta, se a Atalanta estiver na frente, talvez o mercado de gols não fique tão bom, porque é o Leverkusen que tem que fazer e depois fazer mais. Tá? Então, se você for trabalhar uma longa exposição, considere fazer isso talvez depois do primeiro gol do Leverkusen. Eu acho que pode ser uma dica melhor para você e para mim também, né? Eu estou fazendo meu planejamento aqui e já comentando para vocês o que eu pretendo fazer, tá bom? Depois nós temos Frankfurt e Betis. Eu gosto demais do mercado de gols para esse jogo. O Betis é um time destemido, vai para cima, acabou perdendo em casa por 2-1. O Frankfurt, eu não tenho muito assim, o que criticar o time do Frankfurt, ele melhorou demais no início da temporada para cá. E eu acho que é um jogo para a gente repetir essa ideia de gols. E esse jogo aqui também traz para a gente uma possibilidade de bolas paradas. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. O Frankfurt marcou 12 nessa temporada da Bundesliga e o Betis 9. São duas boas defesas, mas são dois ataques muito bons. Claro, isso aqui faz relação com a liga local, não é regra, mas é sempre bom ter esse tipo de informação, tá? Então, além do mercado de gols, que eu já coloquei, eu também vou pôr aqui as bolas paradas. Para mim não tem favorito não me surpreenderia se o Betis conseguisse dar a volta, né, nesse placar. Lyon e Porto, foi um jogo difícil no primeiro jogo, não consegui ver tudo, eu vi alguns lances, alguns melhores momentos. Porto não teve tanta facilidade assim como acharam que teria. O Lyon ganhou corpo, né? Tem uma vantagem, não vou dizer que é uma vantagem muito boa, mas tem uma vantagem. O Lyon está melhorando nos últimos jogos. E o Porto está focadaço, né, no campeonato português. Mas tem time para eliminar o Lyon. Com todo respeito, o Porto tem, sim, uma equipe para eliminar o Lyon. Vamos dar uma... Inicialmente eu viria para trabalhar o match odds, tá? Mas vamos dar uma aprofundada aqui nesse jogo. Olha só, o Lyon dentro de casa só deixou de marcar em 7% dos jogos, tem metade das vitórias. O Porto fora de casa é muito bom, mas aqui a gente tem que considerar contra quem o Porto joga, contra quem o Lyon joga. A gente tem que saber dosar. O Porto é bom nas bolas aéreas, então eu já vou marcar aqui como também um critério de alerta, tá? Tem jogado muito bem nesse fundamento. Porto contra-ataca bem, mas também não é isso tudo. O Lyon, nada de especial nas bolas paradas. O Porto marca mais fora de casa. A gente tem uma tendência aqui de um jogo... A tendência pelos números é de um jogo mais under, mas pode desencadear num jogo para gols, dependendo do resultado, né? Por exemplo, se o Lyon sair na frente de novo e o Porto estiver todo exposto, a gente pode ter, sim, um jogo mais aberto. Agora, se o Porto devolver 1-0, a gente pode ter um jogo mais truncado. As equipes... É muito comum você ver isso, né? As equipes evitando de se expor, de perder a vantagem, ou de, estamos quase indo ali para uma prorrogação e acabei tomando um gol no final. Isso pode ser um pouco mais complicado, então inicialmente eu viria para trabalhar aqui o match odds. Tá? E o West Ham e Sevilha, eu acho que foi um jogo muito aberto, também não consegui ver tudo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Por enquanto também pelas cotações eu viria para trabalhar no match odds, mas vamos dar uma olhada aqui. Ó. O West Ham tem 10 gols de falta nessa temporada, o Sevilha também tem 10 e o West Ham tem um bom contra-ataque, né? A gente tem que entender o seguinte, como o West Ham está atrás do placar já tem 1-0 para o Sevilha, para a gente ver esses contra-ataques do West Ham funcionando, o West Ham tem que estar ganhando de 2 gols de diferença, porque aí obriga o Sevilha a sair para o jogo. E a gente tem que lembrar que o Sevilha é o dono dessa competição, modo de falar, né? Um dos maiores campeões dessa competição, e é muito copeiro, muito copeiro. Tá? Não duvido nada, apesar de ser uma excelente equipe, o West Ham do Sevilha passar também. Eu vou marcar esse jogo aqui inicialmente por uma bola parada. A gente tem 2 bons times. E eu não sei se eu viria para match odds aqui por desconhecimento do West Ham, tá? Mas talvez sim, talvez viria sim. Tá? Vamos dar uma pincelada então na Conference League, Basel e Marselha. Eu vou começar pela ordem aqui do PDF de apoio. Vou começar aqui, ó, por AZ Alkmaar e Bodoglin. Eu não tenho muita estatística do Bodoglin porque a competição do Bodoglin ainda não começou,
Por isso que eu tenho pouca estatística. A gente tem bolas paradas aqui do AZ que podem ser interessantes. O que me chamou a atenção nesse jogo foi o mercado desacreditando demais no Bodo, dando muita confiança para o AZ, e o Bodoglin jogando assim como jogou contra a Roma na fase de grupos, sem nenhum tipo de medo, foi para cima mesmo e venceu o jogo. E só não foi mais porque no final do jogo as duas equipes não quiseram se arriscar. Tá? Eu viria para esse jogo para trabalhar gols. Beleza? Acho que o time do AZ defende muito mal. Que mais que nós temos aqui? Agora sim, Basel e Marselha, esse aqui eu também não consegui acompanhar. Vocês têm que levar em consideração que eram 8 jogos no primeiro período e 7, 8 no segundo. Então eu não consegui acompanhar tudo. Não vi esse jogo. Eu sei que o Marselha venceu por 2-1, acho eu. Né? Acho que foi assim. O que eu tenho aqui de informação para esse jogo? Eu não tenho situações de bola parada aqui no Campeonato Suíço. O Marselha não é nada de especial. Fora de casa, deixou de marcar em apenas 15% dos jogos. O Basel sofre bastante gol em casa, pelo menos um por jogo ele sofre. Tem um ataque bom, mas o Basel perdeu o Arthur Cabral, que foi para a Fiorentina. Não sei se esse jogo me chamaria tanta atenção para trabalhar não, viu? Eu vou deixar, lógico, no PDF de apoio, mas eu vou pular esse jogo aqui por desconhecimento. Também vou pular Rennes e Leicester. Eu acho que tem muito jogo bom às 14h45 para ver. De novo, se eu fosse fazer algo aqui, eu viria para o Match Odds, porque o Leicester não precisa do resultado, mas tem um problema. O Leicester contra-ataca muito bem. Então, vir para trabalhar Leo Leicester só realmente se o Leicester estiver sentado no regulamento, senão pode ficar um pouco mais complicado, tá bom? Outro jogo é esse aqui me interessa demais. Copenhague e PSV foi o jogo responsável por meu lucro na quinta-feira. Não sei se foi passada, né? Não foi passada, faz um tempinho. Mas foi um 4-4 e não foi qualquer 4-4, né? Foi um 4-4 onde parecia que o PSV viraria o jogo, né? Eles empataram 3-3, o Copenhague foi lá e fez 4-3 e depois o PSV fez o 4-4. Então foi um jogo muito aberto. O PSV começou com uma odd mais baixa, as pessoas desacreditando no Copenhague, mas desde o início foi um jogo muito aberto. Então eu repito o que eu fiz ali, venho para trabalhar mercado de gols, venho para trabalhar alavancagem e deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui de bola parada desse jogo. Do PSV eu tenho, olha isso daqui, 14 gols. Tá? Então vale muito a pena ficar de olho nesse fundamento para esse tipo de situação de alavancagem. Tá? Eu acho que aqui da Europa League nesse horário acabou. A gente vem para Ghent e PAOK. Esse jogo eu só acompanhei os últimos 20 minutos. Me pareceu um jogo aberto, mas como eu não fiz tudo também, seria leviano da minha parte comentar alguma coisa. Roma e Vitesse, eu sinceramente não tô com vontade de trabalhar esse jogo. A Roma venceu o primeiro jogo sem nenhum tipo de motivação e ter esses times grandes, assim como tinha lá o Tottenham na fase de grupos, ele acabou eliminado, né, pela UEFA por conta dessa questão de calendário de Covid. Ter esses times grandes numa competição de terceiro escalão ainda me causa um pouco de dúvida. A Roma na fase de grupo jogou de qualquer jeito. Nesse primeiro jogo com o Vitesse eu esperava gols porque o Vitesse é um time maluco. A Roma se defendeu a maior parte do tempo, arrumou um golzinho ali, se não me engano foi de pênalti. O Vitesse vai ter que se expor e a Roma pode sim, obviamente, explorar os contra-ataques. Mas eu não sei se a Roma vai propor o jogo. Eu não sei se a Roma vai querer golear o jogo. Então eu tô com bastante dúvida. Se fosse para vir, eu trabalharia gols. Pela loucura que eu sei que o Vitesse pode proporcionar pra gente, tá? Mas tudo isso passa pela... Aqui eu também vou marcar a bola parada da Roma. Eu já vou mostrar para vocês o quanto a Roma é bom nisso. Quer ver, ó? Aqui. 14 gols marcados e 9 sofridos pelo Vitesse, né? O Vitesse que é um time holandês. A Roma é muito boa de contra-ataque, mas aí passa pelo quê? Saber dosar a intensidade e a vontade que a Roma vai ter nesse jogo. Não precisa muito, basta ligar a stream para você assistir, tá? A gente não precisa ficar imaginando, é só olhar o jogo que a gente consegue perceber se de fato eles estão querendo alguma coisa ou não, tá? O Lask com o Slavia. Esse jogo, apesar de já estar 4-1, eu também viria com uma ideia de gols, porque o time do Lask estava tomando de 2-1, tomando de 3 e continuava indo para cima, e se tivesse mais tempo, tinha tomado mais gol. Então me agrada. Qual que é o problema? Colocar aqui que eu quero trabalhar gols não necessariamente quer dizer que eu vou trabalhar. Eu preciso saber se o Slavia, com essa vantagem toda no placar, porque 4-1 é uma vantagem muito grande, ele vai querer explorar esses contra-ataques que vão ser cedidos pelo Lask. Tá bom? Então vale a pena ficar de olho nisso,
tá? Deixa eu ver se eu tenho algum tipo de informação aqui. Acredito que para esse jogo aqui, não. Aqui, ó. Para bola parada, não. A gente tem aqui o Lask tendo um péssimo um aproveitamento dentro de casa e o Slavia um excelente fora, né? Então o Lask vai ter que se superar e provavelmente por ser um time muito ruim assim em casa, ele pode acabar, por esse desespero de devolver o resultado, ele pode acabar obviamente dando muito espaço. Mas não adianta vir com a expectativa do primeiro jogo para esse segundo, porque a gente tem que entender que o Lask já entra completamente eliminado, ele vai ter que se superar completamente aqui, tá? Então, saber dosar as expectativas. Esse jogo aqui eu gosto, tá? O Partizan utilizou muita bola parada para punir o Feyenoord, mas o Feyenoord virou o jogo e mesmo depois de já estar ganhando com uma vantagem boa, continuou indo para cima. É um time muito bom. Eu acho que a gente pode ter, mesmo o Feyenoord já tendo vencido o primeiro jogo por 5-2, eu acho que a gente pode ter uma situação de back Feyenoord, mas eu não me arriscaria. Eu também viria para cá para trabalhar o mercado de gols, tá? Que foi o que eu tive mais leitura no primeiro jogo. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma situação para esse jogo de leitura de estatística. Cadê? Feyenoord, olha só, bolas paradas e contra-ataques. Então a gente já tem um Partizan precisando sair. Essa situação aqui de contra-ataque pode ser uma situação interessante. Se o Feyenoord não pisar no freio, a gente pode ter outra goleada, né? Por que não? Acho que vale a pena ficar de olho nisso. Bom, passei por todos os jogos que eu queria fazer. Nem todos eu vou conseguir acompanhar. Óbvio, cada um sabe do seu, mas eu deixaria para vocês como dica. Coloca tudo aberto se você tiver condição de ter uma stream, né? Mas eu abriria ali 1 ou 2, 3, no máximo 4 jogos e começaria a filtrar. Bom, esse jogo aqui tá bom para gols, eu já vou eliminar o outro que na minha visão tá ruim. E, claro, vai dosando à medida que você tem esse tipo de ferramenta ou não. Se você não tem condição de ter várias streams, foque em uma só. Seu trade vai estar com muito mais qualidade, né? E se você tem condição, vai tirando da frente para também você não querer olhar tudo, né? Toma cuidado porque vão ser, por exemplo, às 14h45, vão ser 4 jogos de uma competição e 4 do outro. Envolve já o resultado do jogo de ida. Vai me fazer uma salada de fruta na sua cabeça. Tá? Então, se você estiver trabalhando gols, tudo bem. Mas saiba dosar, principalmente se o primeiro jogo já teve uma vantagem de gol muito grande, se você não está buscando uma exposição longa demais num jogo onde um time só que está precisando do resultado, o outro já está tranquilo. Isso são situações interessantes. Tá? Everton e Newcastle. O que a gente tem de informação aqui? Os últimos jogos do Everton foram horrorosos, apesar de ter feito boas contratações, e o do Newcastle acho que perdeu o último jogo pro time do Chelsea. Foi 1-0, foi difícil, tá? Mas vinha de invencibilidade nesse ano, né? Depois que virou o ano, o Newcastle não tinha perdido. E o Everton vem de derrota pro Wolverhampton, 5-0 pro Tottenham. Aqui é Copa, né? E 1-0 para o City, além de 2-0 para o Southampton. Então tá complicado a vida aqui do Everton, tá? Só que qual que é o grande problema? Eu não sou um especialista em Premier League, muito menos na zona aqui de meio de tabela. Então, se eu fosse trabalhar algo, óbvio que eu viria para o Match Odds, tá? Mas a gente tem aqui algum tipo de informação, mas vocês podem ver que não tem nada de muito especial, a não ser essa bola aérea aqui do Newcastle, que o Everton tem marcado mal demais. Então, pelo menos isso daqui eu já posso deixar de olho. Na Copa do Brasil, só o Goiás. Temos o Juventude aqui também, Goiás e Criciúma, e não tem cotação, e o Juventude, fora de casa também não temos cotação. Na Libertadores, o The Strongest, quanto é que foi esse primeiro jogo? Lembra que eu falei para vocês que o The Strongest joga muito dentro de casa por conta da altitude? O primeiro jogo foi 0-0, então agora, apesar de eu não ter cotação aqui, cara, a Universidade Católica vai ter muita dificuldade para jogar lá em cima, tá? Então toma muito cuidado. Pode ser um jogo para um Leia Universidade se tiver leitura para isso. Tá bom? Além disso, no Paulistão nós temos Palmeiras e Corinthians. Se eu não me engano, é um jogo atrasado da 6ª rodada do Paulistão. O Palmeiras é líder do seu grupo, o Corinthians é líder do outro. Cara, é um derby assim, ferrado, né? Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo há alguns anos trabalhando. E eu do interior, né? Aqui, cidade de Valença pequenininha. Quando foi assim,
Quando eu fui pegar o metrô na linha vermelha, que eu olhei para um lado e tava vindo um metrô de Corinthians e Itaquera e o outro de Palmeiras Barra Funda, que eu entendi que a cidade tinha dois lados e que era justamente o tamanho da rivalidade, né? Porque realmente é engraçado demais. De um lado, numa linha de metrô, na maior que tem lá, de um lado é o Corinthians, do outro é o Palmeiras. É engraçado, né? Até nisso a gente tem essa rivalidade. E, pô, a gente não precisa nem falar os eventos recentes. O Palmeiras teve aí na final do Mundial, o corintiano secando. Cara, isso aí envolve, né? Isso, assim, esse é o tipo de jogo que às vezes o trabalho do treinador tá completamente organizado. Aí vai para um jogo desse, toma um taco e, cara, balança todo mundo. Às vezes cai treinador, cai jogador, cai dirigente. Esse é o tipo de jogo que mexe, né? Mexe. Esse é o tipo de derby no Brasil que ainda mexe muito. Então, não tem favorito. Na minha humilde opinião aqui, eu não acompanho tão de perto o Campeonato Paulista, mas se eu fosse fazer algo aqui, seria completamente no Match Odds, tá bom? É isso então, pessoal. Agora sim, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, eu peço para você se inscrever nesse canal. Te convido, né? Se inscreve nesse canal, ativa as notificações. Tem um link no primeiro comentário fixado, eu vou deixar todos os links que você precisa. Como é que você acha esse PDF de apoio? Como é que você se inscreve no meu Telegram? Como você acha o meu curso gratuito? Qual o regulamento para participar do sorteio? Como é que você faz para trabalhar comigo no leitura? Enfim, você vai encontrar tudo ali no primeiro comentário fixado. Beleza? Uma excelente quinta para você. Gestão de banca, como sempre, e eu sempre faço esse convite para você prestar atenção na sua gestão de capital para que você esteja vivo aqui amanhã, mais um dia, né? Tô aqui mais um dia, gravando meu planejamento para vocês, amanhã eu tô aí trabalhando, e é assim, cara, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona lenta, dia após dia, prejuízo, lucro, prejuízo, e assim a gente vai, não tenta dar uma de louco, querendo crescer seu capital da noite pro dia, é devagar, né? Não acha que você que chegou ontem vai ficar rico aqui. Eu tô aqui há 10 anos, velho. E eu tô aqui todo dia que eu posso trabalhar, eu tô aqui trabalhando para tirar o meu. Então, vamos nessa. Beleza? Te convido, obviamente, a gente caminhar junto nessa vida aí que a gente escolheu. Valeu, um abraço.